Olá! O tema da nossa análise de hoje é algo que vai fundo, sabe? A gente vai mergulhar numa tríade de experiências que, vamos combinar, definem boa parte do que é ser humano: a desilusão, a ira e o perdão. Porque, né, todo mundo, sem exceção, passa por esse ciclo em algum momento. Aquela dor de uma confiança quebrada, a reação quase que automática de raiva que vem logo depois, e o caminho, que às vezes é tão difícil, tão complexo, em direção ao perdão. O que a gente se propõe a fazer aqui é analisar essa jornada, mas não só como uma experiência psicológica. Vamos usar uma lente teológica muito específica, a perspectiva da cruz. A gente vai investigar como essa forma de pensar nos dá um diagnóstico para a dor, um protocolo para lidar com a raiva e, o mais importante, uma redefinição radical do que significa perdoar. Transformando o perdão de um sentimento que a gente espera passivamente para um ato de vontade, uma decisão nossa. Para a gente conseguir conduzir essa investigação de um jeito bem organizado, nosso roteiro vai ter 5 sessões, todas conectadas. Primeiro, a gente começa com a anatomia da desilusão, para entender bem o problema na sua raiz. Depois, a gente avança para uma distinção que é crucial: a ira legítima versus a amargura. O ponto central da nossa conversa vai ser a terceira sessão, o perdão como decisão. É aqui que o argumento principal vai ser desenvolvido. A partir daí, a gente vai ver as implicações disso em O Teste da Espiritualidade. E, por fim, a gente fecha com a praxis do perdão, que é basicamente traduzir toda essa teoria em prática no dia a dia. Então vamos lá, direto para o nosso primeiro ponto. Bom, vamos começar então dissecando a desilusão. Sabe, antes da gente pensar em qualquer tipo de remédio, é fundamental diagnosticar direitinho a natureza da ferida. E desilusão é muito mais do que um simples desapontamento. Ela é a quebra de um pacto de confiança, a violação de uma expectativa que a gente tinha como fundamental num relacionamento. É uma dor que acontece nas relações e que mexe com a gente num nível muito profundo, sabe? Chega a nos fazer questionar o que a gente pensava sobre os outros e, às vezes, até sobre nós mesmos. E as fontes dessa dor? Todo mundo reconhece. Elas nascem justamente nos relacionamentos que a gente mais valoriza. Ser traído por um amigo do peito, aquele que guardava nossos segredos. Ficar magoado com alguém da família, que deveria ser nosso porto seguro. Ser ofendido por alguém de dentro da igreja, um lugar que deveria ser de acolhimento, né? Ou se decepcionar com pessoas que a gente ama, onde a nossa expectativa de cuidado é a mais alta possível. O fato de que essas fontes são tão comuns mostra que a desilusão não é uma falha de caráter de alguém ou um azar que acontece com poucos. Não. Ela faz parte do tecido das interações humanas. O impacto disso tudo pode ser entendido em 3 estágios, quase uma progressão. Primeiro, a dor nos atinge. A imagem de uma flecha no coração é perfeita, porque descreve um golpe que é agudo, que penetra e que tem um alvo certo. Em segundo lugar, essa dor nos paralisa. Aquele evento, aquela ofensa, cria uma espécie de looping na nossa cabeça e no nosso coração. A gente fica preso ali, naquele momento, remoendo os detalhes, e isso nos impede de seguir em frente. E por fim, essa dor que não foi processada nos sobrecarrega. O trauma inicial vai evoluindo e se transforma num estado crônico de ressentimento, um peso emocional que consome nossa energia mental e espiritual. É algo que, literalmente, vai corroendo a alma. E aí vem a pergunta: qual é a nossa reação instintiva a essa sobrecarga toda? A fonte que a gente está analisando usa uma expressão muito boa para esse processo: aninhar e ensaiar. Aninhar dá a ideia de criar um ninho quentinho e protegido para nossa mágoa, sabe? De ficar ali alimentando ela, mantendo ela viva dentro da gente. E ensaiar, bom, ensaiar é aquela repetição mental sem fim da cena da ofensa. A gente reconstrói os diálogos, analisa as expressões, formula aquelas respostas geniais que não demos na hora, cria argumentos vitoriosos num tribunal que só existe na nossa mente. Esse ciclo de ficar remoendo é o motor que transforma a dor aguda da ofensa no fogo lento e contínuo da amargura. É o nosso padrão humano, a nossa configuração de fábrica. E aqui a gente chega na tese central desta primeira parte da nossa análise. Essa citação diz basicamente que a nossa força espiritual, a nossa maturidade, não é medida quando a vida está um mar de rosas. Não. Ela é testada de verdade, é no fogo, na hora da adversidade com outras pessoas. Aquele momento em que a gente é ferido injustamente se torna um teste decisivo. A nossa resposta a essa agressão, se vai ser o ciclo de aninhar e ensaiar ou se vai ser outro caminho, funciona como o termômetro mais preciso da nossa verdadeira estrutura interior. Então, para a gente fechar bem os conceitos desta primeira sessão, a gente viu que a desilusão é uma dor universal nos relacionamentos e que o impacto dela vem em ondas. Primeiro atinge, depois paralisa e, por fim, sobrecarrega. A gente identificou a reação humana padrão a essa dor como o ciclo de aninhar e ensaiar, que é um processo de ruminação que só perpetua o sofrimento.
E o ponto crucial, a gente concluiu que a maneira como cada um responde a essa experiência de ser ferido serve como verdadeiro teste da sua profundidade espiritual. Com essa base bem estabelecida, a gente pode agora investigar a emoção central que nasce dessa ferida, a ira. Vamos em frente, então, para a segunda sessão. Depois de dissecar a anatomia da desilusão, chegou a hora de encarar de frente a consequência emocional mais potente e, digamos, volátil dela, a ira. E esse é um terreno bem complexo, viu? Muitas vezes ele é super simplificado ou mal interpretado, principalmente em contextos religiosos, onde a ira é às vezes jogada no mesmo saco do pecado, sem distinção. A nossa tarefa aqui é desembrulhar a perspectiva bíblica sobre isso, que nos dá uma visão com muito mais nuances, que distingue a emoção legítima da ira da sua versão corrompida, que é a amargura. O texto-chave para essa discussão é essa passagem de Efésios que é impressionante pela sua densidade, tanto teológica quanto psicológica. Vamos analisar a estrutura dela. A frase começa com uma permissão ou talvez um reconhecimento de que é inevitável. Irai-vos. Veja bem, não é uma proibição da emoção em si. A ira, como uma resposta a uma injustiça, é validada. Mas, imediatamente vem uma condição, e não pequeis. E logo depois um prazo de validade para essa emoção, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então a gente tem 3 elementos aqui, o reconhecimento da emoção, a proibição de que ela se manifeste como pecado e uma ordem de urgência para a gente processar isso. E esse ponto nos permite fazer um contraste que é fundamental. De um lado, a abordagem da Bíblia se mostra com uma honestidade psicológica incrível. Ela não prega que a gente reprima ou negue emoções autênticas, mesmo as mais desconfortáveis como a raiva. Do outro lado, a gente tem o que a fonte chama de engano da religiosidade, que é uma forma de espiritualidade de fachada que incentiva a gente a fingir o que está sentindo. É aquela pressão para manter uma aparência de calma, para dizer que está tudo em paz, quando por dentro está rolando uma guerra. A perspectiva bíblica, pelo contrário, nos convida a ser emocionalmente honestos diante de Deus, que é a condição número 1 para qualquer cura de verdade. Então a pergunta de $1 milhão é: onde que está a fronteira entre a emoção permitida e o ato pecaminoso? Este slide ajuda a gente a esclarecer isso. Não é pecado sentir a emoção da raiva em si, nem a dor que vem junto com a ferida. Essas são reações naturais do ser humano. O pecado acontece na transição da raiva, emoção, para a amargura, estado. O pecado está em permitir que a ira crie raízes, que ela se instale de vez no coração, se transformando em ressentimento. É o ato de guardar a ofensa, que é a mesma coisa que aquele processo de aninhar e ensaiar que a gente já conversou. As consequências de cruzar essa fronteira são bem sérias. A raiva que não é processada, que não é resolvida, se transforma num veneno espiritual. É uma toxina que a gente mesmo toma dia após dia. E o dano principal não é para quem nos ofendeu, que pode muito bem seguir a vida numa boa. O dano é para nós mesmos. Esse veneno da amargura vai corroendo a nossa capacidade de sentir alegria, de confiar, de amar. E no fim das contas, cria uma barreira na nossa relação com Deus, porque um coração envenenado pelo ressentimento fica impermeável à graça. Aquela instrução não se põe ao sol sobre a vossa ira estabelece o que a gente pode chamar de um prazo divino. Isso não é para ser lido ao pé da letra, claro, mas é uma metáfora poderosa que fala sobre urgência. A ofensa acontece. A partir daí, um relógio invisível começa a correr. A gente tem um período limitado para processar essa emoção de um jeito construtivo. No final desse ciclo, a gente se depara com uma escolha clara. Ou a gente encara o trabalho difícil do perdão, ou a gente permite que a semente da ira germine e se transforme na árvore venenosa da amargura. E por que essa urgência toda? Porque a raiva não resolvida calcifica o coração numa velocidade impressionante. Resumindo, então, essa segunda sessão, a gente viu que a perspectiva bíblica legitima a emoção da raiva como uma resposta humana válida, principalmente diante de uma injustiça. O desvio para o pecado não acontece no sentir, mas no reter, na transformação da raiva em amargura. Vimos que existe uma urgência de tempo, um prazo divino para resolver a ofensa. E isso é para prevenir o endurecimento espiritual. E, por fim, a gente entendeu que ser honesto sobre a nossa própria raiva não é um sinal de fraqueza, mas sim o primeiro passo indispensável para a cura. Agora que a gente entendeu o problema da ira, estamos prontos para examinar a solução proposta. Chegamos agora na terceira e principal seção da nossa análise. Já mapeamos o terreno da dor e da ira.
Agora, a gente se volta para a solução teológica, o perdão. Só que, atenção, a ideia de perdão que a gente vai explorar aqui vai contra muito do que a gente ouve por aí. Ela desafia aquela noção popular de que o perdão é um sentimento quentinho de reconciliação que simplesmente brota na gente. Preparem-se para uma redefinição do perdão como um ato deliberado, racional e, às vezes, até frio da nossa vontade. Essa citação resume a tese de toda a nossa exposição. O perdão é um ato da vontade, não um sentimento do coração. Essa frase propõe uma mudança de paradigma. A cultura popular nos ensinou a esperar pelo sentimento de perdão. A gente acredita que precisa esperar a dor passar, a raiva diminuir, para só então o perdão aparecer. A perspectiva que estamos analisando aqui inverte essa lógica. O perdão não nasce no coração, que é a casa das emoções, mas na vontade, que é a nossa capacidade de decidir, de usar o intelecto. A palavra-chave, portanto, é escolha. Perdoar é um verbo de ação. É uma decisão que a gente toma, um decreto que a gente faz internamente. Não é um estado passivo no qual a gente cai, mas um ato que a gente executa, muitas vezes indo totalmente contra os nossos sentimentos turbulentos. E essa é uma ideia profundamente libertadora, porque ela nos resgata da tirania das nossas emoções. A gente não precisa esperar sentir para agir. A gente pode agir para, eventualmente, transformar o que sentimos. A gente deixa de ser vítima do nosso cenário emocional para se tornar agente moral da nossa própria história. Este slide bate de frente com a principal barreira para o ato de perdoar. A frase "eu não sinto que consigo perdoar" é super comum e sincera. Ela revela uma crença que está ali, implícita. A de que o sentimento é uma condição necessária para a ação. A resposta divina, como a fonte nos apresenta, desmonta esse mito. Esperar pelo sentimento é, na prática, adiar a decisão para sempre. A ação, a escolha de perdoar, é o que tem que vir primeiro. E aqui a gente vê a sequência correta das coisas. A ordem divina do perdão é, primeiro, o ato de obediência. É a decisão da vontade, alinhada a um princípio maior, apesar de toda a bagunça emocional. É a escolha de cancelar a dívida de quem nos ofendeu, de entregar o direito de vingança a Deus. E só depois, como um fruto dessa decisão, é que os sentimentos começam a se realinhar. A cura emocional não é pré-requisito para o perdão, ela é consequência dele. A paz e a libertação da amargura são os resultados que brotam da semente da nossa escolha obediente. O exemplo máximo desse princípio a gente encontra na cruz. Vamos analisar o contexto. Jesus está numa agonia física e emocional extrema. Traído, abandonado, torturado. Seria psicologicamente impossível supor que ele sentisse um desejo afetuoso de perdoar seus carrascos naquele momento. Seus sentimentos, do ponto de vista humano, seriam de angústia e dor. No entanto, a ação dele transcende os sentimentos. Ele faz uma escolha, ele aciona a sua vontade e verbaliza uma oração de perdão. A cruz se torna a demonstração máxima de que o perdão é uma decisão tomada no epicentro da dor, não na sua ausência. Resumindo, essa sessão redefiniu o perdão como um ato da vontade, uma decisão consciente e não uma emoção que surge do nada. A gente estabeleceu que a escolha de perdoar tem que vir antes da cura emocional, funcionando como a causa dela e não como o efeito. O exemplo de Jesus na cruz serve como a validação máxima desse princípio. E a implicação prática disso é gigantesca. Essa compreensão nos dá poder. Ela nos tira da passividade de ficar esperando por sentimentos e nos coloca na proatividade de fazer uma escolha, que tem o poder de inaugurar um novo futuro emocional. Partimos agora para a nossa quarta sessão. Se o perdão é uma decisão tão radical assim, que poder interior ou que tipo de mentalidade torna essa decisão possível? A resposta, como a gente vai explorar, está no conceito de amor incondicional, ou ágape. Essa sessão vai conectar o ato de perdoar com o que a fonte considera a medida mais profunda da nossa maturidade espiritual. Essa citação aprofunda o tema que a gente já introduziu lá na primeira sessão. Tratar bem quem nos trata bem é uma questão de educação, de reciprocidade social, não de profundidade espiritual. O teste definitivo, o critério que separa uma espiritualidade autêntica de uma superficial, é a nossa conduta com quem nos prejudicou, com aqueles que a Bíblia chama de inimigos. É nesse campo de batalha do conflito que o nosso caráter é revelado de verdade. Para perdoar dessa maneira, a gente precisa distinguir dois tipos de amor. O primeiro é o amor condicional. É o amor do mundo, baseado na troca e na atração. Eu te amo porque você é amável, ou eu te amo se você me amar.
A fonte diz que ele opera na carne, ou seja, é a nossa resposta humana natural. Em contraste, a gente tem o amor incondicional, ágape. Esse amor não é uma resposta ao valor ou às ações do outro. É uma iniciativa que parte de quem ama, independentemente do merecimento de quem é amado. Ele opera no espírito, o que significa que não é uma capacidade que a gente nasce com ela, mas um fruto da ação divina na vida de uma pessoa. Esse amor ágape é perfeitamente exemplificado na resposta da cruz. E o que é isso? É um amor de sacrifício. É um amor que decide morrer para os próprios direitos. O direito à vingança, o direito de estar certo, o direito de ver o outro pagar pelo que fez. Essa morte para o nosso ego ferido tem um propósito duplo: liberar quem nos ofendeu da nossa condenação e, o mais importante, nos libertar da prisão da amargura. Esse ato só se torna possível quando a gente recontextualiza a ofensa de um jeito radical, passando a vê-la como algo menor do que a graça que a gente já recebeu. Isso nos leva a um conceito que a gente pode chamar de matemática divina. Na nossa contabilidade humana, a lógica é de equivalência. Uma ofensa cria uma dívida que precisa ser paga. A gente mantém um controle rigoroso disso. Na matemática divina, a escala é outra. Num prato da balança, a gente coloca a ofensa que sofremos. No outro, a gente coloca a graça de Deus a nosso favor, o perdão que a gente recebeu pelas nossas próprias falhas. Nessa comparação, a graça divina tem um peso infinitamente maior. Quando a gente internaliza o tamanho da dívida que nos foi perdoada, a dívida que os outros têm com a gente se torna, em comparação, administrável. Concluindo esta sessão, vamos reafirmar que o teste da espiritualidade está no tratamento que a gente dá a quem nos ofende. A capacidade de perdoar está enraizada no amor incondicional, ágape, que é um dom, não uma virtude natural. Entendemos o perdão como um ato de sacrifício, de morrer para si mesmo, seguindo o exemplo da cruz. E, finalmente, a matemática divina nos dá a perspectiva que a gente precisa. A graça que recebemos de Deus supera infinitamente qualquer ofensa sofrida, e isso nos capacita a estender essa mesma graça. Com essa base teológica, podemos agora passar para a aplicação prática. Chegamos à nossa última sessão de desenvolvimento. Até agora, a gente construiu uma estrutura teórica e conceitual. Falamos sobre a experiência da dor, a natureza da ira, a definição do perdão como uma decisão e o amor incondicional que o sustenta. Agora é o momento da praxis, a aplicação concreta da teoria. Como o perdão funciona na prática? Quais são os passos operacionais, os benefícios que a gente pode ver e as consequências de escolher ou rejeitar esse caminho? Antes de detalhar os passos, é crucial entender por que é tão urgente não ficar no estado de não perdão. Essa citação captura perfeitamente a lógica autodestrutiva do ressentimento. A falta de perdão é um veneno. E a ironia trágica é que, ao nos apegarmos ao rancor, somos nós que tomamos esse veneno todo dia, na esperança de que ele faça mal ao outro. A amargura, o estresse crônico, ficar remoendo obsessivamente, tudo isso afeta a nossa saúde mental, emocional e física. O perdão, nesse sentido, é mais do que um ato nobre. Ele é um ato de autopreservação, um imperativo para nossa própria saúde e bem-estar. Então, como a gente operacionaliza o perdão? A fonte sugere um processo de 4 etapas. Primeiro, reconheça a dor. A negação é a inimiga do perdão. A gente precisa admitir para si mesmo e para Deus a profundidade da ferida. Segundo, leve a Deus. Esse passo envolve colocar para fora em oração a dor, a raiva, a dificuldade de perdoar, transferindo fardo e pedindo força para agir. Terceiro, tome a decisão. Esse é o momento crucial que a gente discutiu na sessão 3. É o ato da vontade, a escolha deliberada de liberar quem nos ofendeu da dívida. E quarto, haja em amor. Esse passo tira o perdão do mundo das ideias e o leva para a ação externa, procurando, quando for apropriado e seguro, agir de forma construtiva em relação à pessoa, quebrando o ciclo de hostilidade. É extremamente importante desmistificar o perdão. Este slide estabelece distinções cruciais. Perdoar não é ter amnésia, a memória da ofensa pode até ficar, mas o poder tóxico dela é neutralizado. Não é fingir que nada aconteceu, diminuindo a gravidade do erro. E com toda a ênfase, não é tolerar ou permitir a continuação de um abuso. O perdão pode e deve coexistir com o estabelecimento de limites saudáveis e com a busca por justiça. O que o perdão é, então? É renunciar voluntariamente ao direito de vingança pessoal. É a escolha ativa de não aninhar e ensaiar a dor. E é transferir a justiça final para Deus, o único juiz que é verdadeiramente imparcial. E por que entrar nesse processo tão exigente? Porque os benefícios são transformadores. O perdão traz paz interior, porque interrompe aquele ciclo de ruminação que atormenta a mente. Ele cria as condições para a cura emocional, permitindo que as feridas comecem a cicatrizar.
Em muitos casos, abre a possibilidade de restaurar relacionamentos. E, na perspectiva teológica, remove a barreira que a amargura constrói entre a gente e Deus, aprofundando a nossa comunhão. Recapitulando nossa sessão sobre a prática, a gente entendeu a falta de perdão como um veneno que destrói a gente por dentro. Vimos que o perdão é um processo prático, com 4 etapas claras. Desmistificamos o conceito, diferenciando-o de ingenuidade ou de tolerância ao mal. E, finalmente, identificamos seus benefícios, paz, cura, restauração e comunhão, como os frutos de uma jornada que, embora difícil, nos leva à liberdade e à saúde integral. Chegamos, assim, ao final da nossa análise. Nós percorremos um caminho que nos levou da experiência da desilusão, passando pela gestão complexa da ira, até a redefinição do perdão, como um ato da vontade que se baseia no amor incondicional e na graça. Agora, vamos sintetizar as conclusões e propor alguns caminhos para a gente continuar refletindo sobre este tema que é tão central para a vida humana. O tema do perdão é vasto e atravessa várias áreas do conhecimento. Para quem quiser se aprofundar, a filosofia oferece, por exemplo, as ideias de Hannah Arendt sobre o perdão como o poder humano de começar algo novo, quebrando o ciclo de vingança. Na teologia, a obra de C.S. Lewis, especialmente Cristianismo Puro e Simples, disseca a ética do perdão de um jeito muito lúcido. A análise bíblica do Sermão da Montanha revela o quão radical é o ensino de Jesus sobre o tema, e a psicologia de hoje oferece um corpo enorme de pesquisas sobre os benefícios que o perdão traz para a saúde mental e física, benefícios que podem ser medidos. E para ajudar a internalizar todo esse conteúdo, deixo 2 perguntas para reflexão. Primeira, de que maneira entender o perdão como uma decisão e não como um sentimento altera a forma como se pode lidar com conflitos? Isso torna um ato mais fácil ou mais difícil? E a segunda, que é mais complexa. Como a gente navega a tensão entre o perdão, que é um ato principalmente interno de liberar o rancor, e a busca por justiça, que é uma demanda externa por responsabilização? Como esses 2 imperativos podem ou não coexistir? Concluímos com esta passagem de Efésios, que vem logo depois daquele versículo sobre a ira que analisamos. Ela resume toda a nossa discussão. O chamado para perdoar é apresentado como um modo de ser, algo contínuo. E a motivação, o modelo para essa prática, não está na nossa própria capacidade moral, mas numa realidade anterior e muito maior, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa capacidade de estender o perdão flui diretamente da profundidade com que a gente entende o perdão que recebemos. Que essa verdade sirva de base para uma vida de maior liberdade, cura e graça. Muito obrigada pela atenção.